Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, eu estava meditando na palavra de Deus e resolvi trazer esta meditação para compartilhar com vocês. Eu quero preparar o seu coração, porque assim eu estou crendo. Existe uma bênção de Deus, uma grande bênção que está vindo ao nosso encontro. Diga assim: tem bênção de Deus vindo ao meu encontro. Você pode dar glória a Deus por isso? Diga para o seu irmão assim: se prepara, vaso. Diga para ele aí. Glória a Deus. É bom quando a igreja está crendo nisso. Para eu poder falar sobre esta bênção que está vindo, sobre as bênçãos de Deus, eu preciso preparar o meio do seu coração, trazendo um contexto de um texto, amém? O texto que nós vamos meditar está embasado em 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. 1 Reis, capítulo 18, versículo 44, que diz assim: e sucedeu que, passadas 7 vezes, o moço voltou a dizer: eis que vem do mar uma nuvem pequena, como a mão de homem. Diga assim: vem do mar, uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Pai, em nome de Jesus, eu vou pregar a tua palavra. Eu te peço que a tua graça esteja estendida, a tua mão esteja estendida e possa falar conosco, que tu possa me fazer ouvir a tua voz e transmitir a tua palavra para o teu povo com sinceridade, com verdade, e que teu Espírito Santo aplique aos nossos corações a tua palavra, que o teu Espírito Santo aviva em nós, que teu Espírito Santo arde em nós a tua presença nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esta passagem que nós falamos agora aqui, ela está lá no capítulo 18, mas para você entender mais o contexto, eu vou trazer o cenário que está no plano de fundo dessa mensagem. No capítulo 17, por exemplo, Deus anuncia o que está acontecendo no cenário espiritual de Israel. Deus anuncia que viria juízo sobre o povo. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Meu irmão, o profeta vem e dá uma palavra ao povo de Israel: é sequidão. Vocês são uma terra seca, e assim como vocês são terra seca, como vocês estão em pecado, estão distantes de Deus, o céu cessará e não cairá chuva, nem orvalho. Irmão, sabe assim, quando você acorda de manhã e não está chovendo, mas o carro está todo molhadinho, quem já viu essa cena? Aquele orvalho molha. O profeta disse: nem esse orvalho vai estar perante vocês. Elias vem, anuncia esse juízo e diz: voltem-se, mantenham-se fiéis. E durante esse período que ele vai e diz: vai ser juízo, porque vocês estão em pecado, ele foge e chega num lugar onde não tem nem comida, não tem nada, e Deus fala assim: ó, vai, fica junto ao Jordão, porque eu já dei ordem aos corvos para te alimentarem. Tu vai comer porque eu vou mandar comida na tua boca. Aonde tu estiver, chegará comida, e eu vou usar os corvos para isso. E a Bíblia diz que os corvos levavam pãozinho e carne para o profeta Elias. É Deus dizendo a nós: ei, se você for fiel a mim, me ouvir, não faltará pão, não faltará carne. Pode o preço estar lá em cima, pode o governo fazer o que fizer, eu ainda cuido do meu povo. Amém ou não amém? E Elias disse: se o Senhor está mandando, eu vou. E todo dia de manhã chegava pão e chegava carne, e de noite chegava pão e chegava carne, porque Deus cuida dos seus. Amém ou não amém? Chegou um tempo que o ribeiro se cessou de água, não tinha mais água.
O corvo ainda vinha trazer, mas e a água? Cadê a água? E Deus disse, se levanta e vai lá. E tem uma viúva te esperando. E com esta viúva eu vou te sustentar. Só que Deus não disse ao profeta que a viúva estava passando prova também. Imagina que ele pensou assim, eita, é uma viúva rica. Né? Porque a gente espera que Deus faça segundo a nossa imaginação. Mas o que Deus tem para fazer na tua vida e na minha vida, nem passa na nossa mente por onde Ele vai fazer. Você pode dizer, eu não estou vendo nadinha. Deus disse, vai lá, tem uma viúva. Quando chega lá que ele vê a viúva, ele diz assim, vem cá. Me dá um pedaço de pão. Não, me dá água. Vá lá na sua casa e pegue água para mim. Aí ela virou, sim senhor, vou pegar água. Quando ela vira as costas para pegar água para o profeta disse, ei, além da água, traz uma massa aí, um pedaço de pão para mim, estou com fome. Aí ela disse, oxe, só tem um restinho de farinha e um pouquinho de azeite. A panela já está no limite, assim, ó. A gente faz assim com a panela, já mostra o fundo da panela, de tão pouquinho a farinha que tem. Para você ter noção, moço, eu vim catar aqui, o senhor está me vendo porque eu vim catar umas varinhas para fazer o fogo, para que eu e meu filho comam o resto da farinha com azeite e depois a gente morra, porque não tem mais nada. Eu não sei o que foi que houve, mas não tem chuva, não tem mais nada, a gente vai morrer, vai comer aqui e vai morrer. Ela não sabia que o céu estava fechado por causa daquele homem. E aqui me veio algo à mente, irmão. Tem oração que Deus responde, que resolve uma situação, mas outro problema aparece no meio do caminho. Elias orou e o céu fechou. E por causa dessa oração, até sem água ele ficou. A pergunta é, por que você tem orado o que tem orado? Ou você está disposto para receber a resposta de Deus, ainda que a tua oração afete algumas áreas da tua vida? Amém ou não amém? Estou dizendo isso porque tem momento que Jesus chega para alguém e o cara era cego e perguntou ao cego, ceguinho, ele não falou ceguinho não, sou eu, homem, o que tu queres? Eu pergunto, irmão, o cara que é cego de nascença, o que ele quer? Quer o quê? Irmão, a gente sabe o que a gente quer, sabe ou não sabe? A gente às vezes não sabe o que a gente precisa, mas o que a gente quer, a gente sabe. Quem sabe o que quer? Diga assim, eu. Jesus perguntou àquele homem, tu queres o quê? Ele disse, eu quero ver. Aí eu não entendia quantas vezes eu já preguei. E disse, meu irmão, perguntar a um cego o que ele quer, é muito lógico que ele quer ver. Mas só que Jesus sabe que quando Ele opera um milagre na nossa vida, outras áreas da nossa vida são afetadas. Ele pergunta, o que tu queres? Tu quer ver? Como que ele diz assim, tu sabe, né, que quando tu passar a ver, tu não pode mais pedir esmola. Está sabendo disso? Está sabendo que quando o milagre que eu fizer na tua vida da cura chegar, outra área será afetada? Está sabendo que tu não poderá mais ter aquela mentalidade de mendigar, de ficar, ó céu, a vida, vai ter que levantar esta bunda da cadeira e vai ter que ir trabalhar, porque o meu milagre vai abrir os olhos. Agora o pão, tu só vai receber quando tu for trabalhar. Está sabendo disso? Quem está entendendo diz amém? Amém. Deus vai fazer milagre na nossa vida, mas saiba, vai ter coisa que vai ter que mudar depois desse milagre. Amém ou não amém? Está disposto? Pergunta aí, está disposto a receber o milagre? Voltando para a história, Elias pede àquela mulher, vai fazer um pãozinho para mim, tô com fome. Ela diz, não tem nada, tem um restinho de farinha só, vou morrer. Vai não, vá lá e faça agora um bolo, eu quero é um bolo. E um bolo quente, ele diz na palavra, eu quero um bolinho quente. Irmão, o tal do bolo quente é de Deus, irmão. Bolo é bom, agora bolo quente é melhor, amém ou não amém? E eu sou daquela época, irmão, que quando não come não, por quê? Porque tá quente, vai dar dor de barriga. Eu sou daquela época que a pessoa tentava um suicídio o quê? Comendo manga e tomando leite. Não é?
em que não tinha muito conhecimento das coisas. O profeta disse: eu quero que você vá, faça um bolo quente e traga para mim. Antes de você comer, traga para mim um bolo quente. E a mulher disse: está certo. Ela foi, fez o bolo, trouxe para ele o bolo. Estou contando só o contexto da mensagem. Trouxe primeiro para Deus, porque aquele homem representava a Deus. Quem está entendendo diz amém? Trouxe para ele, quando ela entregou, ele disse: não faltará farinha na panela, nem azeite na botija, até que venha grande chuva. Deus está dizendo: pense primeiro em Deus, honre primeiro a Deus, busque a vontade de Deus, agradar a Ele, que Ele vai te sustentar, Ele vai fazer o milagre ser contínuo na tua vida, até que venha a grande bênção e você não precise mais de milagre. Amém ou não amém? E aconteceu isso. Ele foi, saiu de lá, depois que disse que não ia ter chuva, a mulher sustentou ele, Deus sustentou o profeta através da mulher, e o milagre aconteceu. E depois a mulher tem aquele filho, acontece uma doença, alguma coisa, ele morre. A mulher chega para ele e diz assim: profeta, o que foi que eu fiz para que Deus levasse meu filho? O profeta vai lá no menino, deita sobre ele 3 vezes e clama a Deus, pedindo a Deus um milagre. E Deus faz com que a alma do menino voltasse para dentro do menino e o menino fosse ressuscitado para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Estou te contando um resumo porque para que você saiba que Elias vinha de várias situações. E logo depois, Elias chega diante de Acabe e após esse período de seca enorme, Elias aparece para desafiar, em meio à sequidão, o Deus, ou os deuses, principalmente Baal. Porque Acabe, o rei daquela época, diz a Escritura Sagrada, foi pior do que todos os reis que vieram antes dele. E por isso o povo estava sofrendo. E o povo se desviou. Então, Elias chega no Monte Carmelo e diz assim: ó, bora fazer um negócio. Vocês clamam a Baal e eu clamo ao meu Deus, o Senhor, o Deus dos céus e da terra. Vocês preparam um bezerro aí e colocam em cima do lugar de adoração de vocês e clame para que fogo do céu desça e queima o holocausto. E eu faço aqui também um altar. E Elias colocou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Colocou lá o bezerro em cima. Fez uma vala ao redor do altar. Ele arrodeou o altar assim, ó, como se fosse uma vala. Quando você vai plantar a semente, você não faz, não vai arar a terra, não sobe, né, assim, e coloca a semente naquele. Ele fez ao redor do altar profundamente grandes valas, mandou pegar baldes, o nome não era balde naquela época, mandou pegar baldes de água e mandou encher. Depois que encheu, ele disse: coloque mais, 3 vezes ele fez isso, coloque mais água, agora pega a água e joga em cima da lenha, joga em cima das pedras, joga em cima do bezerro, molha tudo para ficar impossível de o fogo pegar. E disse: vocês aí adorem, chame Baal. E começaram os profetas a clamarem, os profetas de Baal a clamar ao Deus deles: manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. E o profeta Elias, que era gaiato, começou a tirar onda. Ei, canta mais alto, grita mais alto, porque eu acho que ele está ocupado. Eu acho que ele está tirando um cochilo. Ou senão ele está resolvendo outro problema e ele consegue ouvir 2 coisas ao mesmo tempo. Começou a tirar onda. Aí o povo fica virado. Aí os profetas começaram a se cortar.
e o sangue descer assim, ó, para ver se sacrificando o Deus Baal ouvia a oração, o clamor desse povo. E Elias falava: ei, rapaz, ele deve estar conversando com alguém. Grite mais. E nada acontecia. E de repente, a Bíblia diz que Elias fala assim, mais ou menos assim: eu vou mostrar a vocês o que é um Deus de verdade. Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e Israel, como está escrito. Manda fogo sobre o altar, para que este povo saiba que tu és o único Deus verdadeiro. A Bíblia diz que o céu se abriu, o fogo desceu, comeu de fogo, o fogo comeu no fogo o holocausto, as pedras, as lenhas, e passou uma língua de fogo e lambeu assim a água que estava ao redor. E não ficou nem uma gota d'água, porque Deus é Deus e o resto é Baal. Não importa a dificuldade, o nosso Deus é um Deus de milagre. Amém ou não amém? E foi assim que aconteceu. É importante eu citar isso, porque às vezes a gente está crendo num Deus que não se manifesta de forma visível. Mas o nosso Deus nunca mudou. Ele precisou manifestar-se de forma visível com aquele fogo para que o povo cresça. Sabe o que aconteceu? Depois daquilo, o povo se virou para Deus novamente e Elias matou os 400 profetas. É Deus dizendo assim: eu sou o Deus verdadeiro e eu ainda posso manifestar de forma visível para que você volte o seu coração para mim. Deus tem poder nos dias de hoje, como teve nos dias passados, como terá no futuro, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A situação que você está enfrentando, basta descer fogo do céu e será resolvido. Esses capítulos mostram que Deus é um Deus que opera sem a gente ver, mas é um Deus que também opera para que nós possamos ver e dizer: este é o Deus de Israel, esse é o meu Deus. Quem crê no Deus de Israel aqui? Esses pontos nos ajudam a preparar o nosso coração para a mensagem que vai ser pregada a partir de agora. Após essa demonstração de supremacia do Deus Todo-Poderoso, Elias ora pela chuva, porque já fazia 3 anos e 6 meses que não tinha chuva, irmão. Irmão, se 6 meses é bronca, sem chuva, imagina. A minha esposa falou ontem que ela disse assim: eu me senti egoísta, porque tinha uma situação para ela resolver no sábado de manhã, e ela não queria ir resolver, ela não queria ir para aquele lugar. Aí ela fez assim: Senhor, faz chover, porque se chover eu não posso ir. Aí ela pensou depois: meu Deus, se chover tanta gente vai ser prejudicada, tanta gente não vai conseguir trabalhar, tanta gente vai ter problema por causa disso. Senhor, desculpa o meu pecado, o meu egoísmo, perdoa o meu egoísmo, Senhor, eu nem estou pensando nos irmãos que se chover atrapalha a vida deles. Irmão, alguém aqui é egoísta nesse ponto também, tirando eu? Porque a gente é assim, uma vez a gente faz oração, né? Senhor, esquece que existe além de nós um mundo inteiro que precisa que a vontade soberana de Deus seja feita. Amém ou não amém? Então, a chuva era a bênção esperada, era o sinal de restauração, do livramento e da provisão de Deus. Então agora a gente vai começar a meditar no versículo 44, que diz, que prova que a nuvem do tamanho da mão de um homem era o sinal do milagre de Deus para o povo de Deus. Então, como foi que aconteceu? Depois que aconteceram essas coisas, diz a palavra de Deus que o profeta Elias mandou dizer ao rei Acabe: diga a Acabe que prepare os carros, que prepare tudo, porque está vindo aí som de chuva. Irmão, quem já sentiu cheiro de chuva e gosta, diz assim: eu. Irmão, é bom demais. Aquele cheiro de terra molhada, é ou não é? Cheiro de chuva. O cheiro de chuva, desde a Bíblia, já dá sinal de bênção, irmão.
O profeta não tinha visto nada. O profeta não tinha sentido nada. Mas ele disse assim: tem um som de chuva chegando, irmão. É possível, eu e você não está vendo nada, mas nós cremos, começaremos a ver com os olhos espirituais chuvas de bênção chegando. Como é que você está? Eu tenho o costume de perguntar: e aí, como é que você está? A maioria diz assim: Porque a situação material, a situação real, a verdade do que nossos olhos veem, do que o nosso corpo sente, do que nós ouvimos, é que está difícil, irmão. Sim ou não? Ninguém é doido para dizer assim: está tudo bom. Mas, irmão, entenda que assim como é verdade que eu e você está aqui, é verdade que nossas palavras movem o sobrenatural. Não tinha chuva, mas o profeta disse: eu estou ouvindo um barulho. Você consegue fechar seus olhos e pela fé imaginar barulho de bênção chegando, a notícia chegando, o telefone tocando, e quando você já está acostumado nem a atender mais o telefone desconhecido, mas aquele telefone desconhecido você atende. Quando você atende, a bênção de notícia maravilhosa chegando na tua vida. Ah, irmão, isso é usar a fé. É fazer imaginar. Porque está escrito no Provérbios 23:7, assim como pensa o teu coração, assim é. Se você começa a pensar que bênção está vindo a teu encontro, eu tenho uma palavra para dizer: a bênção vai te encontrar. Porque está escrito que bênção haverá. Está escrito que a bênção do Senhor é quem vai ao nosso encontro, ao encontro daquele que crê. A bênção chegará e tocará assim nas tuas costas e dirá assim: surpresa, a bênção de Deus chegou para você. Amém ou não amém? Só que essa bênção ela vem quando eu e você estamos obedecendo, inclusive a obediência da palavra que diz: creia e verás a glória de Deus. Está na hora da gente passar para outra fase, irmão. Que fase é essa? A fase de alguém perguntar: como é que está? Irmão, por esses olhos aqui está difícil, mas eu vivo pela fé, eu não vivo do que eu vejo. Já está uma bênção em nome de Jesus. É hora de ser chamado de louco novamente, irmão, porque a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para o mundo. Está hora de alguém dizer assim: como é que está? Eu não sei como é que está, mas eu já estou ouvindo bênção chegar ao meu encontro. Está a hora de viver como criança, irmão, porque criança é assim. Criança é feita aquele jumentinho do Shrek. Que você diz: estamos indo, é de 2 em 2 minutos. Está chegando, está chegando, está chegando. Está na hora de eu e você abrir a janela e dizer assim: eu estou abrindo a janela para ver a bênção chegando. Senhor, está chegando, está chegando, está chegando. É a hora de você agora começar a colocar o sentimento de que a bênção está chegando, o cheiro de chuva de Deus está chegando. Porque, irmão, crê que está ruim, basta ligar. Cardinô existe? Basta ficar vendo as desgraças que aparecem na televisão. Agora, se você abrir a palavra de Deus, você vai ouvir assim: eu sou fiel. Se você abrir a palavra de Deus, vai dizer assim: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Temos que mudar os olhos. A Bíblia diz que os olhos da gente, ela mostra que é a janela da alma. E a alma é o centro das emoções. As tuas emoções precisam ver a palavra de Deus estendida, dizendo assim: eu voltarei, eu mudarei a tua sorte, eu tenho bênção para a tua vida, eu tenho transformação na tua vida. É isso que a palavra de Deus nos diz. Em vez de ficar com o que o mundo diz, fica com a palavra que diz assim: eu sou o Deus que mudo a tua sorte. Porque a mão, o texto fala que quando ele sai de lá, depois de mandar avisar o rei que ia vir grande chuva, primeiro ele abriu a boca e disse: vai ter chuva. Diga assim: vai ter bênção. Porque foi assim que ele fez. Não tinha chuva, não tinha mão, não tinha nada. Ele disse: vai vir chuva. Manda avisar. Depois ele se recolhe
E a Bíblia diz que ele fica assim, ó, com a cabeça no meio das pernas, irmão. Eu não consigo entender esse jeito de orar. Mas profeta é doido, né? E ele ficou acocorado lá, creio eu, com a cabeça no meio das pernas, orando. Aí ele chamava um moço que trabalhava com ele, um moço que servia com ele. E disse: moço, vai lá e olha lá no horizonte, em direção ao mar. Vê se tem alguma nuvem vindo. O moço foi e olhou. Eita, dessa vez deu errado para o profeta, tem nadinha vindo. Porque tem gente que está aqui hoje ouvindo essa palavra e ainda fica dizendo assim: meu Deus, essa palavra não é para mim não. Eu quero lhe dizer, em vez de abrir a boca para dizer que não é para você, volte lá outra vez, volte outra vez, volte outra vez, volte outra vez, até você ver. Não abra a boca para dizer que não é para você. Abre os olhos para esperar ver o que Deus vai fazer. A Bíblia diz que ele foi lá, olhou, não tinha nada, e disse: profeta, tem nada não. Ele disse: está certo, volta lá. Aí ele foi lá de novo: tem nada não. 7 vezes o profeta mandou o moço ir lá e olhar. Só que na 7ª vez que ele foi lá e olhou lá no horizonte, lá longe, ele botou a mão assim e disse: rapaz, eu acho que aquilo é uma nuvem. A mão assim, ó, porque isso é uma medida humana. Botar a mão assim, ó, e ver de longe, ó, pronto. A distância que ela está é grande. Eu olhando daqui, ela parece a mão de um homem, bem pequenininha, assim, medindo. Ele voltou e disse: olha, as outras vezes não tinha nada, mas dessa vez eu vi um negocinho assim, de longe, do tamanho da mão de um homem, assim, a medida. Bem pequenininha a nuvem, lá em cima, vim lá do mar, lá de cima vinha ela assim. O profeta levantou a cabeça e disse: pois corre, que está vindo uma grande chuva. É Deus dizendo assim: para você pode parecer pouquinho o que Deus está mandando, mas é a partir desse pouquinho, é a partir dessa pequena nuvem que Deus vai mandar chuvas de bênção para mim e para você. É a partir do pequeno sinal que o céu declara que grande bênção descerá sobre o povo de Deus. A fé enxerga o invisível. Para aquele moço era só uma pequena mão, era só uma nuvenzinha, aquela nuvenzinha que a criança olha na janela do carro e diz assim: está parecendo um coelho. Deus olha assim e diz: parece um coelho, mas eu vou dizer, é bênção chegando sobre vocês. A fé que enxerga o invisível, embora pequena, essa nuvem anuncia o fim da seca, a chegada da chuva, da provisão. Era o cumprimento da promessa. Meu irmão, não importa se o que está vindo para você é pequeno, se o que está acontecendo agora é pequeno, é a partir desse pouquinho que Deus vai fazer uma grande obra. Deus é acostumado a usar um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e sustentar a viúva. Deus é acostumado a pegar um pouquinho de barro no chão, passar nos olhos do cego e fazer o cego enxergar. Pode parecer nada, mas Deus tem um controle de tudo e os céus estão ouvindo a tua oração. Só que os céus ouvem oração, mas repudia murmuração. É bem parecido, né? Oração, murmuração. O que move os céus é a oração. O poder de Deus, que opera em pequenas coisas, Deus não precisa de grandes sinais, nem de sinais imediatos. Ele começa com um pequeno. Diga assim: ele começa com um pequeno. Não, diga bem alto: ele começa com um pequeno. Diga assim: ele faz crescer até que a bênção cubra a terra. Diga: ei, você é a terra que Deus vai cobrir com a sua bênção se você continuar crendo e buscando o Senhor. Não adianta eu te dizer que vai vir bênção sobre você se você continua na mesma vida de quem está sem buscar a bênção de Deus. Mas se você se arrepende dos seus pecados, se você confessa, escuta, diga assim: confessar é diferente, diga, de se arrepender. Pois é.
Confessar é quando eu falo, eu pequei, eu fiz isso. Se arrepender é quando eu mudo a direção, é quando eu mudo as coisas que eu estava fazendo. Aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que maltrata não maltrata mais. Ele confessa, eu fazia isso, eu fiz isso, mas a partir de agora eu não faço mais. Então confessar é o princípio, mas a porta da bênção é aberta quando você converte, quando você muda. Quando há mudança, transformação, mudança de rumo, metanoia. Amém ou não amém? Amém. Existe um significado espiritual para cada situação nesse texto bíblico. Por exemplo, passadas 7 vezes. Por que aquele moço foi 7 vezes ver? Porque o número 7 na Bíblia simboliza perfeição, plenitude, o tempo de Deus para se manifestar, ou seja, o tempo perfeito. O profeta não desiste, sobe repetidas vezes em perseverança e expectativa. Você precisa perseverar até a bênção chegar. Não importa se é 1, ou se é 2, ou se é 3. Continue buscando o Senhor. Continue tentando até que a nuvem apareça da bênção. Amém ou não amém? Ah, mas está difícil. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas eu já orei. Quem disse que era uma vez só? Não é assim, irmão. Não é como você e eu queremos, não. É como Deus quer. O moço voltou a dizer, o jovem servo representa a visão humana. Aquele moço voltou para ficar dizendo, olha, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Essa é a visão humana que mora dentro de nós, a visão humana e a visão profética. Você pode viver pelos olhos humanos ou pode viver e ver pela fé. Qual escolha você vai tomar? Meu casamento não tem mais jeito. Isso é a visão humana. Deus pode transformar a minha história, o meu casamento, a minha família. Essa é a visão profética que Deus tem para nós. Eu nasci para ser pobre, para viver mendigando mesmo, o povo me dando esmola. A situação é assim, porque meu pai era assim, minha mãe era assim. Essa é a visão humana, a visão profética. Se Deus abrir a porta, nunca mais eu pedirei emprestado. Eu vou emprestar e não pegarei emprestado. Essa é a visão profética. Meu pai é doente, minha mãe era doente, minha avó era doente, todo mundo é doente, então eu tenho que ser doente, porque o câncer pegou lá, vai pegar aqui. Essa é a visão humana natural, a visão profética. Ele levou sobre si as minhas enfermidades, o castigo que me trouxe a paz está sobre ele. Eu sou sarado e curado no nome de Jesus. A visão profética, ela é diferente da visão humana. Além de no texto falar que passaram 7 vezes, além de no texto falar que o moço voltou a dizer, o texto também fala assim, do mar uma nuvem pequena. Diga assim, do mar uma nuvem pequena. Aquele mar, meu irmão, simboliza a origem da provisão. Porque mar fala de provisão, fala de fonte de vida, de lá que sai o sustento para muitos daquela região. Entenda, a nossa origem de provisão não vem de governo, não vem do nosso talento, não vem do nosso braço. A nossa provisão vem do Senhor dos Exércitos. O Deus proverá. O Deus Jeová Jireh, o Deus que provê. Por isso o texto fala, vindo do mar. O mar que nós temos para confiar tem nome, chama-se Jesus de Nazaré. A minha bênção e a tua bênção vem deste mar chamado Jesus. O Deus dos céus, da terra e do mar. Eu me lembro que um dia, numa prova, numa situação, numa dificuldade, o Senhor me deu uma música, uma peleia do tamanho do mundo. Segura essa musiquinha no fundo, por favor, aí. Tem como segurar aí? E a música dizia assim, começo dela, meu Deus, me lembra? Ainda hoje eu ouvi Jesus e ele me dizia, filho meu, eu estou aqui.
não tenhas medo, contigo estou, e não há nada que eu não possa resolver. Por quê? Fui eu que fiz o sol e as estrelas, fui eu que fiz o céu, a terra e o mar. Ah, fui eu que fiz anjos, serafins e tudo que na terra. Fui eu que fiz o sol e as estrelas, fui eu que fiz o céu, a terra e o mar. Ah, fui eu que fiz anjos, serafins e tudo que na terra. Irmão, quem fez tudo foi Ele. Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez o mar. É dele que vem a nossa provisão, é dele que vem o sustento, é dele que vem a cura, é dele que vem a salvação, é dele que vem o milagre, é dele que vem a nuvem do tamanho da mão de um homem para fazer chuva de bênção descer sobre nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Pois é, meu irmão. A bênção pode começar pequena, mas a promessa de Deus sempre vai ser grande demais para nós. Às vezes você olha para você, meu irmão. Se eu dissesse a vocês o que Deus tem falado comigo, vocês vão dizer assim: realmente, Tiago tem uma megalomania. Ele só gosta de ver as coisas grandes. Tudo para ele tem que ser grande demais. Se você contar o que Deus tem colocado no seu coração, vai ter pessoas que vão dizer: irmão, menos. Puxa o maneco. Debreia vaso. Porque isso vai gerar frustração. Então eu vou dizer: não conta a tua história a ninguém, só conta a tua história a Jesus. Diz a música: o homem solução não tem, silêncio é melhor. Leve a cruz, procure confidenciar a quem te conhece melhor. Nas horas difíceis, o teu grande amigo é Jesus. Amém ou não amém? Não conta todo mundo não, irmão, porque vai dar errado. Agora, dobra o teu joelho e diz assim: Jesus, eu já estou vendo a tua bênção chegar. Eu sinto o cheiro da bênção. É assim que tem que ser. Não pule etapas, irmão. Deixe que ele pule. Amém ou não amém? Ele vem saltando sobre os montes. A Bíblia diz: a bênção de Deus, ela sempre virá por meio da fé. Como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera. Diga assim: a fé é a certeza daquilo que se espera. Agora, se você não espera nada, o que você vai receber? Diga assim: nada. Tem gente que está numa situação tão deplorável que passou a não esperar mais nada para não sofrer frustração, porque ele diz assim no seu coração: já faz tantos anos, já faz tantos dias, já faz tanto tempo, acontece, eu não vou nem, para não me frustrar, eu não vou mais esperar. Mas isso é o antônimo, o contrário de fé, porque a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção dos fatos que não se vê, irmão. Quando os teus olhos não conseguirem ver, use a sua fé e veja o impossível acontecer na sua vida. É fé, irmão. Persista na oração e na expectativa. Como Elias subiu 7 vezes, você precisa subir na oração. Diga assim: na oração. Diga assim: na busca. Diga: no clamor. Pois é, irmão. É a oração, busca e clamor. Clamor, irmão, é aquela oração doida que você grita: Deus! Às vezes a gente está tão fraquinho que nem tem força para gritar, irmão. Já teve dia de eu orar que eu gritei. E eu não sei se é porque eu estou ficando velho, mas eu gritei tanto que eu fiquei tonto. E eu pensei que estava sendo arrebatado naquela hora.
De vez em quando eu dou uma vertigem, irmão. Quando eu dou um grito, fica assim, tonto, ó. Eu tenho medo de cair, os irmãos pensam assim, Deus arrebatou. Não, foi tortura mesmo, irmão. Tem que clamar, irmão, tem que gritar. Alguém pode dizer assim, mas Deus é surdo. Deus não é surdo, mas Ele disse, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. É para clamar, irmão. Romanos 12, alegrai-vos na esperança. Diga assim, alegrai-vos na esperança. Diga assim, sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Olha a receita. Alegrai-vos, irmão. Ele não diz assim, se alegre quando a vitória chegar, não. Ele diz, se alegre para a vitória chegar. Não se alegre porque chegará, porque chegou. Se alegre porque chegará. Eu me lembro que um dia, uma amiga minha, tem dado de ser minha mãe, ela ganhou um negócio lá que deram um cruzeiro para ela. Cruzeiro, para quem não sabe, é aqueles navios grandes de viagem no litoral, que viajam para os cantos e lá tem tudo lá dentro. E ela ganhou um cruzeiro com all inclusive, ou seja, tudo por conta do ticket. Comida, bebida, tudo. As festas lá dentro. Só tem um problema, ela estava numa crise financeira tão grande que a bronca dela era chegar em São Paulo, porque ela ganhou aqui, mas saía de São Paulo o negócio. Era só um pouquinho, né? Comparado com a grande bênção, o sacrifício era pouco. Aí ela conseguiu de uma forma ou de outra, chegou lá. E quando ela chegou, antes de subir no cruzeiro, ela parou lá de fora com uma galera, tinha um monte de gente muito bem financeira e ela estava lisa, não tinha dinheiro para nada, irmão. Ela foi porque conseguiu comprar para São Paulo, parcelado no crédito dos outros. Eu sei que você nunca passou por isso, amém ou não, amém? Aí ela foi ela que me contou isso. E antes de subir as escadinhas para o cruzeiro, do lado de fora se juntou a galerosa todinha para tirar foto e ela no meio do povo. E de repente, antes de tirar foto, alguém foi tirar foto e ela usou uma expressão, ela disse assim, este é o sorriso do futuro. Aí quando ela falou isso, este é o sorriso do futuro, alguém que estava passando, uma mulher que era de lá, passou, ouviu aquilo e ficou esperando ela tirar a foto. Quando tirou a foto, antes que ela subisse, a mulher chegou para ela e disse, moça, vem cá, me perdoe, você não me conhece, eu não lhe conheço, mas quando eu passei por vocês, eu ouvi a senhora dizendo assim, este é o sorriso do futuro. Este é o sorriso do futuro. E eu não consegui ir embora porque eu precisava saber o que significava isso. Aí ela olhou para ela e disse assim, é porque eu não estou lisa não, eu estou lisa. Mas o meu Deus disse que eu ia ser rica. E que eu ia prosperar muito e abençoar muita gente. Então esse sorriso não é de agora, é o sorriso que eu darei muitas vezes no futuro. Você pode rir para alguém assim e dizer assim, ei, se alegra, rapaz. Essa irmã hoje ganha mais de 100 mil reais por mês. Você pode dar glória a Deus por isso? Mais de 100 mil por mês. Aquela terra molhada. Irmão, Deus diz aqui, alegre-se na esperança. Você não é obrigado a se alegrar com a dor que você está agora, porque isso não é loucura, isso é demência, irmão. Estou com um calo no pé, que alegria, um calo. Não é isso. Está sofrendo com o marido que não presta, com o filho que não presta, com a mulher que não presta. Eu estou feliz. Mentira, não é isso. Mas é você fechar os olhos carnais, olhar para o futuro e ver a solução vindo da mão do Senhor. É crise financeira. É você fechar os olhos e ver assim o dia que você estará emprestando a muitos. O dia que você olhará assim e dizer assim, deixa eu ver o que eu posso fazer pelo reino de Deus. Quem está entendendo diz amém. O texto fala, alegrai-vos na esperança. Quem tem esperança? Irmão, o último capítulo de Coríntios 13, os versículos diz assim, hoje permanece
a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor. Por quê? Lá no céu não vai precisar de esperança nem de fé, porque nós já estaremos vivendo a plenitude dos tempos. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais boleto, mais conta, mais dificuldade, não haverá mais doença, não haverá mais traição, não haverá mais morte. Mas aqui ainda existe. Por isso ele diz: não viva do que vê, viva e se alegre para a esperança do que virá. Oh, glória a Deus! Alegrai-vos na esperança. E outra, receita: sede paciente na tribulação. Porque reclamar na tribulação é natural, espiritual. É ser paciente na tribulação, é dizer assim: tá ruim, mas o meu Deus é fiel. Estou sofrendo, mas as minhas lágrimas não caem só aqui, ela desce. Eu sei que o anjo do Senhor está colhendo e levando até ele em oração. Sede paciente na tribulação. Para finalizar, ele diz: e perseverai na oração. Abre os olhos da fé, meu irmão, para enxergar o que o natural não vê. Prepare seu coração para receber bênção plena vinda do Senhor. Irmão, eu vou dizer uma coisa a você. As situações difíceis nos treinam para ser incrédulo. Sabia disso? Eu me lembro que quando a gente se casou, eu e Rai, com 5 meses, ela engravidou e a gente descobriu que ela estava perdendo que ela estava grávida quando estava perdendo já. E ficou aquele vácuo, meu Deus. Era um filho, era um bebê. Mas a gente nem sofreu muito, porque a gente não tinha expectativa, não tinha esperança. Não era, a gente estava indo no médico para evitar menino. Quando chegou lá, descobriu: ei, você está abortando hoje. Meu Deus. Passa 2 anos. A gente fez uma viagem. Para quem não sabe, minha mulher casou comigo dizendo na minha cara: eu não te amo. Essa é história para outro dia. Eu disse: não, eu amo você, por mim e por você. Um dia você vai me amar. Porque amor é mandamento, não é sentimento. Resumo: a gente tem ainda na nossa lua de mel para Gramado. Na lua de mel. Mas eu fui para Gramado, para a lua de mel. Mas na mente tinha assim: ela não me ama. Não, porque você responder com fé na hora da fé é bênção. Continuar com fé quando a emoção passa, aí é bronca, irmão. Não é não? Eu lembro de Pedro. Pedro viu Jesus andando nas águas e disse assim: se és tu, Senhor, manda eu ir até o Senhor. Ele disse: vem. Aí Pedro na fé: opa! Ah, glória a Deus. Ah, afunda não. Aleluia. Deus é Deus. Aí ele tirou os olhos de Jesus, irmão. Quando ele olhou para o lado, que olhou para assim, imagino eu, que ele viu um tubarão passar e disse: misericórdia. Aí tirou os olhos de Jesus. Quando tirou os olhos, começou a afundar. Porque na fé a gente anda sobre as águas. Quando tira os olhos de Jesus, a gente afunda, irmão. Aí passa-se um tempo, eu descobri que Rayane já me amava. Olha para isso, glória a Deus. Depois de um tempo eu digo, aí eu fui uma surpresa, fui para onde? Para Gramado de novo. Quando eu estava em Gramado, aí ela disse: amor, tanto lugar para a gente ir, queimar uma oportunidade dessa, a gente ir para outro lugar. Por que aqui, em Gramado? Eu disse: porque aqui, quando a gente veio na última vez, eu vim com uma mulher que não me amava, e hoje eu tenho uma mulher que me ama. A gente tem que vir aqui de novo. Aí, claro que deu lugar na terra, né? Foi amor a noite toda. Porque a gente tem que saber conversar, né, irmão? E disse mais: hoje vai embuchar. E embuchou. Aí foi aquela alegria. Fulano deu um sapatinho, o outro deu um negocinho. E a gente, irmão, com 2 meses, estávamos na consulta, esperando para ouvir pela primeira vez o coração do Pirraia. É aquela emoção. Lembro como se fosse hoje, aqui do lado da sobrinha dele do trigo, doutora Ana Regina. E eu na recepção esperando, ansioso. A Rayane vai, buchando, sabe como é que é, né? Mija de palmo em palmo, né? Ela disse: eu vou no banheiro antes de entrar. Aí ela vai no banheiro. Quando ela volta do banheiro, já volta chorando. Eu disse: o que foi que houve?
um sangramento. Calma, mulher, calma. A gente entrou, não ouviu nada. A médica disse que não tem batimento, volta daqui a uma semana, voltamos daqui a uma semana de luto antecipado. E concretizou, realmente não desenvolveu, perdemos o segundo bebê. Irmão, aquele ali mexeu na alma, irmão. E o pior, sabe o que foi? Teve que fazer curetagem, teve que fazer um parto, induzir um parto para tirar o bebê. E eu me lembro como se fosse hoje, irmão. Ela saindo da sala de cirurgia e quando ela sai dopada, eu assim perto da maca e ela olhando para mim, feliz, dopada. Dizia assim, amor, cadê nosso filho? Eu quero pegar ele, traz ele para minha mão, eu quero ele, eu quero ele. Eu me acabei de choro. Que dor, que angústia. E aquela situação preparou o meu coração e o dela para não receber a bênção de Deus mais. Porque a dificuldade nos prepara para ter uma vida de fé ao contrário. Eu creio que não vai acontecer. É assim que a gente pensa. Quem está entendendo diz amém. As crises da vida fazem a gente acreditar que Deus não fará mais. E a gente vai ser crente agora. Não, eu creio que Deus não quer isso para mim. A fé para justificar a incredulidade. Já viu isso? Passa um tempo, passam 2, 3. Irmão, e a frustração? Aí depois do tempo a gente começou agora, toda feira vinha um teste de gravidez agora. De mês em mês. E toda vez que fazia o teste de gravidez, era a frustração. A fé. Aí a gente já começa a pensar em adotar menino. Porque você pensa, se na vida de fulano, se na vida de cicrano, se na vida de beltrano, não teve a solução, foi adotar, então bora adotar. E eu não sou contra adotar, porque todos nós aqui somos adotados por amor a Cristo, né? Pelo sangue de Cristo, amém? O maior doador de sangue é Jesus, e o maior adotador é Deus Pai, amém? Aí um dia, eu fui para um curso que não tem nada a ver com pregação do evangelho. Eu fui lá em Fortaleza para um curso. Mas, irmão, crente é um negócio estranho, irmão. Você vai para um lugar para aprender algo de business, algo de mentalidade, ou como é que chama? Desenvolvimento humano. Eu fui para isso, irmão. Depois que terminou 3 dias, de 4h30 da manhã, na segunda-feira, era quinta, sexta, sábado, domingo. Não, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira de manhã, passou a noite no curso. Quando terminou, a minha fé estava lá em cima, porque Deus falou comigo lá em Fortaleza, no meio de um curso. Deus fala com você onde Ele quer. Eu estava lá de manhã, quando a gente saiu pela porta do curso, assim, ó, do lado de fora, eu parei, ela assim, pare. Aí ela, pode anotar, isso era dezembro, irmão. Dezembro de 2017. Não. Dezembro de 2017. Eu disse, escute. No dia do meu aniversário, tu vai estar buchuda. Recebe essa palavra. Agora com fé, irmão. Igual o profeta falou, vai chover. Corre. Aí ela disse, eu creio. Diga assim, eu creio. Pergunta, irmão, tu crê ainda? Pergunta aí. Oi, Bruna. Chegou fevereiro, minha mulher disse. Eu disse, ei, meu aniversário, bora fazer aquele exame santo. Aí ela disse assim, ô amor, eu sei que tu crê, eu sei que tu é profeta de Deus, tu é homem de Deus. Levantando a bola, tá ligado? Mas depois, eu sei que tu é de Deus, eu sei que quando tu fala, Deus ouve, mas uma mulher conhece o seu corpo. Eu sei que eu não estou grávida, eu sinto muito. Mas tá certo. Fevereiro, 21 de fevereiro, meu aniversário, ela não fez exame, não fez nada. Passa-se fevereiro. Quando é em março, ela chega, amor, eu acho que eu estou com verme. Veja o que é uma incredulidade, irmão. Eu acho que eu estou com verme. Eu disse, por que isso? Um enjoo, verme? Tu tá buchuda. Essa não é verme, só se for lombriga do ar. Tu tá buchuda. Aí ela disse, não, eu conheço meu corpo. Aí eu saio para trabalhar. Quando eu volto, já está lá o exame, já está a foto, já está tudo. Tiaguinho estava no busto dela, fazia 2 meses já que estava no busto dela. Para a glória de Deus, porque Deus é fiel. A fé foi lá para cima, eu digo, eita, a gente faz menina ainda, glória a Deus. Aliás, eu descobri, sabe o quê? Que a gente faz amor, quem faz menina é Deus, porque milagre quem faz é Ele, não é, amém? Aí, passa esse tempo, não sei quantos anos depois,
A gente foi para o curso de novo. Olha a ancoragem. Irmão, às vezes é preciso você se relacionar com quem crê. Às vezes você precisa mudar o seu ambiente. Você precisa passar a conviver com quem fala assim: Jesus é bom, Ele faz milagre, Ele cura. Aí eu fui de novo para o mesmo ambiente, sem nem lembrar, menino. Quando chegou na porta, na saída, na segunda-feira, eu me lembrei que há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, eu olhei para ela assim e ela fez. Eu digo, vai estar buchuda de novo. Ei, você viu os dois aí, Tito e Tiaguinho, começou do tamanho da nuvem, da mão de um homem. A tua boca tem poder de dar vida e de trazer o milagre do céu para a terra. Oh, glória a Deus. Prepara, irmão, o teu coração para receber a bênção do Senhor. Agora a bênção do Senhor virá quando a tua boca declarar: Ele é o Senhor, Ele faz, Ele é Deus. Você pode ficar de pé? Ele é Deus. O último versículo aqui diz, Tiago capítulo 5, versículo 17. Elias era homem semelhante a nós. Porque você pode dizer, também com Elias aconteceu porque ele era profeta. E eu, comedor de farinha, ex-gordo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ei, os teus sentimentos, as tuas dúvidas, as tuas dores, os teus problemas, a Bíblia diz, Elias também era sujeito aos mesmos sentimentos. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz, e ele orou. Diga assim, com instância, com perseverança, diga assim, com fé, sem duvidar no coração. Ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele orou de novo. E o céu deu chuva e a terra fez germinar os frutos. Ei, terra, você dará fruto se você orar. O céu vai se abrir, a bênção vai chegar. Haverá chuva de bênção sobre mim, sobre você. Chuva de bênção. Você pode levantar sua mão assim e dizer assim: faz chover, Jesus, faz chover a bênção sobre a minha vida, sobre a minha família. Feche teus olhos e ora a Deus e canta isso aí com ele, vai. Adora a Deus.